tese que surgiu de que o Bolsonaro poderia escolher um dos filhos para vice e fazer o que o Lula fez em 2018, ou seja, sustenta uma candidatura de papel, digamos assim, até o limite, e quando de fato a realidade estiver como um muro à frente dele, ele fala, então eu me retiro, o candidato agora é o Eduardo, o candidato agora é o Flávio. Vocês acham viável? Eu acho que para o Bolsonaro é interessante falar isso agora, porque ele precisa tirar da frente as ideias, senão candidatos a governador, os governadores vão atropelar, daqui a pouco ele é um ex-líder da direita. Então ele tem que defender de todas as maneiras a liderança que ele tem nesse campo da direita, a segurança que ele tem. A única coisa que ele pode fazer agora é dizer assim, o plano A, B, C e D sou eu e a minha família. A hora que ele passar o bastão, ele passa a ser uma questão do passado. Ele vai virar um assunto do passado para a direita. Não oferece mais perspectiva de poder. Então ele não tem outro discurso a fazer hoje, que ele está ali muito encrencado com o judiciário e também com risco de prisão. Ele já está inelegível e tem muita coisa por vir ainda, né? Então ele tem que dar um grito de assim, ó, sou eu, a direita sou eu, né? Se ele antecipar esse processo de sucessão, daqui a pouco ninguém se cuida nem da defesa dele no judiciário. Então ele precisa se proteger. Agora, tem outro discurso, né? Ele precisa falar isso. Que é? Que a direita é ele precisa apostar no outro Bolsonaro, né? Mas a gente vai depender muito de quem são os outros nomes, né? Porque se confirmar o Caiado como candidato, o Pablo Marçal, se ele vai se lançar, esse cara vai bagunçar de novo, né? Vai dividir os votos da direita, vai ser aquela bagunça que a gente viu aqui na eleição municipal. Então, se o PSDB vai de fato apostar numa candidatura do Eduardo se não tivesse Leite, nenhum outro nome da direita, um Eduardo Bolsonaro concorrendo, pode dar muito trabalho pro Lula, mas não acredito que vai ser assim, não. Vai ser um primeiro turno bastante pulverizado para a direita. E um candidato com o sobrenome Bolsonaro, ele tem reduzido a chance de expandir o seu... Assim, a eleição de 2022 deixou um recado para o bolsonarismo. 24. É de 22 mesmo. 22, assim, presidencial. Porque assim, você pode ter a metade do país, a metade mais um você não consegue. É difícil. Sim. É muito difícil para um Bolsonaro conseguir a metade mais um dos votos hoje numa eleição presidencial. Então essa metade mais um, que às vezes é 0,5% na capital, às vezes é um cara... esse cara, eu acho difícil que ele expanda para a maioria dos eleitores que seja um da família Bolsonaro. Acho que o próprio Jair Bolsonaro teria alguma chance de chegar mais perto disso. Agora, os filhos... Qual a mensagem que você passa para o eleitorado? Né? Quer dizer, que a direita é incapaz de fornecer um outro nome para o projeto político, ou se ele é muito pessoal, é do Bolsonaro e não é da direita? Então, eu vejo assim, para mim, natural que ele tenha esse discurso agora, mas na cabeça do próprio Bolsonaro, se ele quiser, de alguma maneira, que o campo político a que ele pertence volte ao poder, ele já tem que estar pensando em planos sim, B, C e D. Não vai falar jamais. Mas na minha cabeça ele já tem isso, um roteiro mais ou menos estabelecido, porque ele é um animal político também, ele sabe como se defender. Né? Então eu vejo assim, em algum momento ele vai ter que dizer assim, gente, a direita precisa se organizar se quiser ganhar a eleição, senão vai ser mais 4 anos de Lula. E esses 4 anos de Lula, para o Bolsonaro, significa muito, porque é um alinhamento que existe hoje do Executivo com o Judiciário. Então, assim, ele não vai sair das cordas. Mais indicação no Supremo. Ele não vai sair das cordas. O Senado vai ser de maioria de direita e vai derrubar os ministros do Supremo. Isso a gente ouve muito em Brasília, né? Eu tenho certeza que haverá uma avalanche de direita no Senado na eleição de 26. Isso é convicção. É convicção, não é dado, mas é convicção. Só que vamos fazer uma conta... Mais do que já está. Mais do que já está. Só que para você, impeachment de ministro do Supremo, são 54 votos no Senado. Nem os mais ardorosos, mais convictos líderes de direita acreditam que vão ter 54 votos. Eles podem ter 50, eles podem ter 52, eu já vi quanto. Agora 54 é difícil demais ter no Senado. Até para uma eleição de presidente da casa. São muito mais para derrubar todo, um ministro do Supremo. São 81 ao todo. Né? A gente está falando de 54 de 81. Imagina você caçar um ministro que tem diversos processos seus ali na mão dele. O Supremo tem muita coisa. Você põe para votar e chega a 52, você faz o quê depois? Exatamente. Então, assim, é uma situação... Mas veja bem, ministro, perdoe. Ele vai para o caderninho ali, né? Então, assim, eu não acho que esse placar pode ser alcançado, mas eu acho que vai chegar perto. Você acha que só essa é a agenda da direita no Senado? Não, tem uma agenda... derrubar ministro do Supremo? Tem uma agenda ideológica, de costumes e comportamentos, mas é enfrentar o Supremo. Inclusive nessa agenda de costumes e comportamento. Porque a visão deles é o seguinte, o Supremo está legislando no vácuo do Congresso. Como nós não temos como
não temos como vencer, perdemos o executivo, né? A alternativa é enfrentar o Supremo. E aí, assim, de verdade, quando a gente conversa com os líderes de direita, principalmente os da região sul, centro-oeste, que são os mais bolsonaristas, a organização da eleição de 26 está toda lastreada na chapa de Senado. A chapa de Senado. É 2 senadores por... Aqui eu não abro Mato Grosso, aqui eu não abro mão de ter 2 senadores. Santa Catarina, Paraná... São Paulo, provavelmente. São Paulo. Então, assim, é muito interessante isso. Já aconteceu isso um pouco na eleição passada, tá? Por conta da pandemia, aqueles enfrentamentos que houve ao governo Bolsonaro e que, na visão desse grupo mais radical, todos os problemas do país estão lá no Supremo Tribunal Federal. Então, a agenda não é nem ganhar a eleição, é derrubar os ministros do Supremo. Tanto que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está agora amargando politicamente, está sendo cobrado dele um preço muito alto na base eleitoral dele. Ele tem aspirações ali de disputar o governo de Minas, mas no estado dele, ele é cobrado de forma virulenta pelos eleitores de direita. Mas, assim, ele virou quase que o elemento a ser combatido, porque ele engavetou, entre aspas, os pedidos de impeachment de ministro do Supremo. Se curvou ao Supremo, quando se esperava dele, que foi eleito, é bom lembrar que ele foi eleito senador lá, para derrotar a Dilma Rousseff. A Dilma era candidata ao Senado, né? E tinha ali 2 candidatos de direita, que foi uma espécie de um combinado que o eleitor de Minas fez para tirar a Dilma. Então era o Pacheco e o Viana, que nem eram favoritos. A Dilma estava liderando todas as pesquisas, até a véspera. Aliás, chega em 4º lugar depois, né? Aí houve essa dobradinha da direita de rede social que elegeu o Pacheco e o Viana para tirar a Dilma. E aí ele entra e faz uma agenda mais governista, entre aspas, agora nesse mandato. Inclusive, agora pode ser ministro da Justiça, né? É o que se diz no bastidor em Brasília. Então, essa organização da direita para o Senado, para mim, ela é mais previsível e mais estruturada do que a eleição presidencial, a majoritária, por incrível que pareça. Porque no Senado tem esse movimento já acontecendo. Eleições para prefeito, para vereador, já levaram em consideração assim, vai você a prefeito porque eu vou para o Senado. Aqui em São Paulo, o Eduardo Bolsonaro falou, não interessa, não quero nem disputar a prefeitura, eu só vou disputar o Senado em 26. Né? O Ricardo Salles tem também nesse movimento, o Derrite nesse momento. Tem vários atores da direita que estão se posicionando para essa trincheira no Senado. Porque aí também é uma maneira deles garantirem o seguinte, se nós perdemos a eleição presidencial, nós teremos uma agenda de 4 anos de embate virulento com o Supremo, que vai manter aquecida essa base social da direita. Então, é um pouco... acho que é imprevisível. Acho que o fator imprevisibilidade para a direita ele é mais agudo até do que do campo do governista, porque ali você tem ou é o Lula ou é o Haddad. Eu não vejo alternativa no campo governista, não tem outro candidato. A história do Alckmin, talvez fosse... Imagina se o presidente faz isso, né? Eu até já conversei com algumas fontes do Palácio, mas se o presidente chegar e falar assim, olha, eu sou tão frente ampla que agora eu passo o bastão para o Geraldo Alckmin, não podem me acusar de nada, e aí cabe a ele vencer a eleição. Né? Aí é uma tarefa difícil politicamente, mas ele sairia muito por cima, eu acho assim, em termos de imagem, sairia muito fortalecido, inclusive com atores que são contra ele, né, que não gostam dele. Esse centrismo que está nos grandes centros, centros urbanos. Mas eu acho muito difícil politicamente entregar um mandato para remar e largar o barco para o PT que está muito em frangalhos, muito machucado nacionalmente. Você está querendo quer enterrar o partido que você criou, né? Então acho que essa visão de estadista, de passar, eu vejo que está mais para a linha dele pensar na sucessão dentro do campo político dele. Mas você perceba que são 2 alternativas. Ou é Lula ou é Haddad. Você não tem um terceiro nome. No campo da direita, pode ser Caiado, pode ser Pablo Marçal, pode ser Eduardo Bolsonaro, pode ser Tarcísio, né? Pode ser Zema. Mas nenhum também muito, por enquanto, viável eleitoralmente, né? Eu vejo assim... Embora quase seja muito só Caiado, né? Que se assume candidato. Quase todos eles, vamos imaginar assim, uma eleição presidencial em 26. Quase todos esses, Zema, Caiado, Tarcísio, Pablo Marçal... Eduardo Leite, de certa maneira... O Leite eu acho que não entra nesse pacote bolsonarista, né? Mas esses outros são mais... Esses bolsonaristas, eles têm grande chance de ter mais de 40 pontos percentuais numa eleição, no segundo turno, por exemplo. Ganhar 50 mais 1, difícil, mas mais de 40 é bem provável. A oposição no Brasil ela é hoje muito organizada, muito estruturada.
Então, veja, o Caiado está correto na minha avaliação em tentar a candidatura dele, porque se sobrar ele vai ter 40%, vai ser uma figura nacionalmente muito forte. Né? Pode não ganhar a eleição, mas vai ser uma figura nacionalmente muito forte. E vai ter um recall muito alto. Eu acho que tem um fator que não é muito colocado na conta de quem está fazendo previsão. Olha, o Tarcísio não vai disputar a reeleição, porque na política, se o cavalo passa arreados e você não pula, não monta, alguém vai montar. E veja bem, se nós tivermos um candidato de direita com 40%, 45% dos votos numa eleição nacional, ele fica muito forte, com um recall muito forte para a próxima eleição. E aí o cara que ficou na defensiva ali, protegendo o seu mandato e tal, ele fala, vou ter que remar 3, 4 anos nas pesquisas eleitorais para começar a empatar com o cara que disputou a eleição. Essa coisa do recall... Mas você tem que levar em conta que o Caiado está com 76 anos já, né? Esse recall, tá ele leva para 30. Em 2030 ele vai estar com 114, pô. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.